anos desde a sua proclamação em 1975. Neste âmbito, o Presidente da República, Daniel Chapo, convida os moçambicanos a abraçar a independência econômica e também ao patriotismo. O Presidente da República, Daniel Chapo, dirigiu esta quinta-feira as cerimônias centrais do 51º aniversário da Independência Nacional, realizado na Praça dos Heróis de Moçambique. No seu discurso, o chefe de Estado destacou a necessidade de se abraçar o ideal da independência econômica e o patriotismo como agenda de todos nós. Mais de 51 anos de caminhada, que a independência política, embora indispensável, por si só não basta. Aprendemos que nenhuma nação se torna verdadeiramente soberana, independente e livre se depender eternamente da renda, riqueza e apoio produzidos pelas outras nações. Nenhum povo alcança a prosperidade sustentável se importar tudo e produzir pouco para o seu autossustento e para a exportação, que possa gerar divisas para o nosso país. Nenhuma juventude realiza plenamente os seus sonhos sem oportunidades de criar, inovar e transformar os recursos nacionais em prosperidade coletiva para o nosso povo. Hoje, diante das transformações do mundo, das crises econômicas globais que estamos a assistir, das tensões geopolíticas globais, das mudanças climáticas, do terrorismo e das desigualdades persistentes, somos chamados como um povo, unidos do Rovuma ao Maputo, a conquistar uma nova fronteira histórica, a independência econômica. Por estas razões, a segunda independência chama-se produção e produtividade, chama-se trabalho árduo, chama-se disciplina, chama-se patriotismo e nacionalismo econômico. Isto quer dizer que o grande desafio do nosso tempo é transformar a liberdade conquistada pelos combatentes em prosperidade concreta para todos os povos moçambicanos, ou melhor, para todo o povo moçambicano, independentemente da sua origem, da sua filiação política, da sua religião ou qualquer outra coisa que possa nos fazer diferente. Ademais, destacou uma vez mais os benefícios alcançados no nosso país ao longo de vários anos de Moçambique independente. É por isso que acreditamos profundamente no futuro de Moçambique, construído por cada um de nós, que sem metáforas pega na mochila, empunha a arma, que tem e continua a construir a nossa dignidade nacional. Caros compatriotas, neste dia de celebração nacional da nossa independência, devemos também reafirmar o valor supremo da unidade nacional. Como sabemos, Moçambique, o nosso melhor pedaço de terra e a nossa liberdade nasceu da nossa unidade nacional. Este foi, é e continuará a ser o segredo do nosso sucesso. Foi a unidade nacional que derrotou o colonialismo. Foi a unidade nacional que preservou a soberania e integridade nacional. E será a unidade nacional que vencerá os desafios do presente e do futuro. Não podemos permitir que diferenças políticas, regionais, religiosas, étnicas ou sociais nos dividem enquanto um povo. Participaram nestas cerimônias várias entidades nacionais e internacionais a convite da presidência. E no que diz respeito a heróis nacionais, chefe de Estado homenageou o agente da Polícia da República de Moçambique, que morreu durante o salvamento de 2 menores de idade na praia da Costa do Sol, em Maputo. O presidente da República, Daniel Chapo, homenageou no Dia dos Heróis Moçambicanos um agente da Polícia da República de Moçambique que morreu na Costa do Sol durante o salvamento de 2 menores. O título póstumo entregue esta quinta-feira destaca a bravura de um herói nacional. Nestas condecorações, gostaria de destacar 2 cidadãos, um nacional e o grupo de cidadãos estrangeiros de um moçambicano que aqui vimos. O jovem, a título póstumo, que Deus o tenha, polícia, que aqui foi condecorado, arriscou a sua vida
aqui na praia de Costa do Sol para salvar 2 crianças menores que estavam encurraladas pelas águas e acabou perdendo a sua própria vida para salvar 2 crianças. Também foram homenageados 2 pilotos que resgataram vítimas das intempéries vividas no princípio deste ano. A estes pilotos que nós vimos aqui e a este nosso irmão que filmou o resgate que aconteceu em Gaza, nas cheias inundações de 2026, eu e a minha esposa estávamos a sobrevoar Gaza quando vimos 12 cidadãos por cima de uma minibus transporte coletivo. Não tinham nem regressar, nem como continuar. Confesso-vos que naquele momento o meu coração parou. E eu disse aos pilotos que procuram um espaço seco o mais próximo possível, deixem-nos em terra e venham salvar vidas. O título reforça o ideal patriotismo que deve estar sempre presente entre os moçambicanos. Ainda sobre a celebração do Dia da Independência Nacional, que hoje se assinala, o chefe de Estado assegura que estão a ser implementadas medidas para melhorar a situação do país. Moçambique, caros jovens, precisa da vossa energia, da vossa inteligência e da vossa coragem para construir um país mais justo, mais moderno, mais próspero, sem qualquer tipo de manipulação. Moçambicanas e moçambicanos, ao celebrarmos esta data histórica, devemos igualmente renovar a nossa confiança no futuro. Apesar dos desafios endógenos e exógenos, Moçambique continua de pé. Continuamos a construir estradas, escolas, hospitais, energia para o nosso povo e outras infraestruturas. Continuamos a expandir o acesso à água, energia e outros serviços sociais. Continuamos a fortalecer a economia nacional, a lançar as bases com várias reformas que estamos a levar a cabo e a criar condições para maior inclusão social. Sabemos que ainda há muito por fazer. Sabemos que muitos compatriotas continuam a enfrentar dificuldades no seu cotidiano. E é precisamente por isso que devemos trabalhar mais, sem olhar as horas e os dias da semana, produzir mais e melhor e unirmos cada vez mais em torno do objetivo comum, desenvolver de forma sustentável e inclusiva este nosso Moçambique. O ponto central que deve ser percebido por todos nós é que a independência não é um ponto de chegada, mas sim de partida. Por isso, é uma responsabilidade permanente do povo moçambicano, juntos e unidos, continuarmos a trabalhar para desenvolver esse país. Moçambique, caros. Olhamos agora para a independência e também unidade nacional. Partidos Frelimo, Podemos e MDM apreciam a situação de Moçambique ao longo de pouco mais de 5 décadas de independência. No âmbito das celebrações do dia 25 de junho, vários membros de partidos políticos deixaram ficar a sua avaliação no que concerne os 51 anos da independência. O mobilizador do Podemos na cidade de Maputo, Walter Samuel, aponta desafios econômicos para a real independência no país. Falar da independência, nós vimos muita coisa acontecer e com que os nossos antepassados lutaram pela esta independência, mas dizer de que para nós, embora
embora a independência é esta, não porque estamos na totalidade independente, precisamos com que haja uma independência financeira, econômica, uma independência que o povo moçambicano também possa se sentir no âmbito da mesma a independência, quando mais se fala da independência. Bom, são vários desafios que o país precisa mesmo de encarar e levar como uma realidade, porque constatamos com que há muita falta mesmo da liberdade, principalmente da liberdade econômica, a liberdade mesmo no âmbito de termos aquilo que são as nossas criatividades próprias. O país precisa de uma reinvenção. Nós somos dependentes, por isso, ao falar da independência, em algum momento me remete a certas críticas, porque ainda somos dependentes de certas coisas, então precisamos de uma independência econômica, social, em tudo. Já o representante do movimento democrático, Fernando Bismarques, disse que a verdadeira independência esperada pelos cidadãos ainda não foi alcançada, mesmo após os 51 anos. Bom, 51 anos de pura estagnação. Portanto, um país miserável, desigual, com uma juventude desnorteada. Há regiões neste país que não têm água, não têm escola, não têm medicamento, não têm hospitais. Não se pode falar 51 anos de independência com o peito cheio. A independência não se mede em função da bandeira do hino nacional. Mede-se aquilo que se oferece ao povo moçambicano. Portanto, o nosso povo está desesperado. Não é por acaso que grande parte do norte do país está tomado pelo terrorismo por causa dos níveis de assimetria. Portanto, o que eu devo dizer destes 51 anos, tenho estado a acompanhar com algum interesse o discurso do Presidente da República. A independência económica não se alcança com um país tomado pela corrupção. E a corrupção não se combate com discursos vazios e demagógicos. É preciso combater a corrupção. É preciso combater a partidarização do Estado. Portanto, são fatores que influenciam na exclusão do povo moçambicano. O povo moçambicano vive, digamos, num cenário, digamos, portanto, de moçambicanos de primeira e de terceira, moçambicanos que têm acesso à função pública, os outros que não têm acesso. Portanto, se quisermos construir um país soberano, uma unidade nacional verdadeiramente dita, é preciso construirmos um país de todos e de cada um, portanto, promovendo o tratamento igual, a função pública tem que ser acessível a todos os moçambicanos e as riquezas do país devem ser distribuídas de igual modo. Na ocasião, o secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, afirmou que estratégias concretas já foram traçadas rumo à independência econômica no país. A missão agora é continuar a trabalhar para que os moçambicanos efetivamente possam usufruir das suas riquezas, possamos transformar os nossos recursos, possamos transformar as nossas riquezas em riqueza real para o nosso povo, em que, de facto, a vida, a prosperidade possa ser partilhada entre todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, a sua religião, e, de facto, Moçambique possa, de forma definitiva, alcançar a independência econômica que todos nós desejamos. O camarada presidente tem estado a transmitir, quando foi da informação sobre o Estado da Nação, o presidente Chapo indicou os caminhos que devemos seguir para alcançar a independência econômica. De forma concreta, estamos a visualizar a aprovação das novas leis, a lei de minas e a lei de hidrocarbonetos, que visam conferir aos moçambicanos maior propriedade da sua riqueza, quando decidimos que 15% das participações dos grandes projetos devem estar em free care para os moçambicanos, é um caminho concreto rumo à independência econômica. Quando decidimos que as nossas riquezas, os nossos recursos minerais têm que ser transformados no nosso país, têm que ser transformados em Moçambique, é o caminho para a independência econômica. Quando redistribuímos, criando projetos de sustentabilidade a nível local, como o FIDEL, como o Pró-Mulher, estamos a criar condições, estamos a criar bases para que a população, a comunidade, no distrito, na localidade, no posto administrativo, possam encontrar caminhos rumo à independência econômica. Portanto, penso que é esta a visão do presidente Chapo, levar o desenvolvimento para o distrito, levar o desenvolvimento para onde a população está, que é no distrito, transformar o distrito e assim vamos transformar a nação.
festividades decorreram no ambiente de reflexão e propostas de melhorias rumo ao desenvolvimento do país. Olhar para nacionais no estrangeiro. O governo assegura que continua a monitorar a situação dos moçambicanos na África do Sul em meio à onda de violência contra cidadãos estrangeiros naquele país vizinho. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação afirmou que os governos de Moçambique e da África do Sul estão a trabalhar em conjunto para apoiar cidadãos moçambicanos residentes naquele país. Falando no âmbito das celebrações de 50 anos da independência nacional, a governante explicou que as autoridades sul-africanas estão a disponibilizar meios de transporte para facilitar o regresso voluntário de moçambicanos ao país. Nós quisemos, por orientação de Sua Excelência Presidente, estamos a tentar ir pelo diálogo, por sentar com eles, com a África do Sul, e tentar pedir para eles protegerem os interesses dos nossos moçambicanos. Porque todos nós temos visto, os moçambicanos estão a regressar, nós, através do NGD e do governo, está-se a pagar os buses que estão a trazer os moçambicanos até a fronteira, e da fronteira também nós levamos os moçambicanos até as suas províncias de origem. Mas agora os sul-africanos também já ofereceram transporte, não é? Mas o que nós estamos a pedir, a exigir, é que os nossos moçambicanos voltem com seus bens, não é? Voltem com seus bens. Porque vimos no início, os moçambicanos só voltavam com uma pasta, depois de ter trabalhado anos e ter deixado os seus recursos lá. Então, estamos a trabalhar com a África do Sul. Segundo a ministra, vivem atualmente na África do Sul cerca de 1 milhão de moçambicanos, muitos dos quais enfrentam dificuldades relacionadas com a regulamentação dos seus documentos. Aqueles que estão registrados nas nossas missões diplomáticas e consular, estou-me a referir à Embaixada, Alto Comissariado em Pretória, Consulado-Geral em Johannesburg, Consulado-Geral em Nelspruit, não é? Consulado-Geral em Durban e Consulado em Cape Town. Não ultrapassa 400 mil moçambicanos, ok? Mas a estimativa que é feita na África do Sul, tanto por nós como por a África do Sul, achamos que nós temos cerca de 1 milhão de moçambicanos, mas não estão registrados, não se sabe onde é que estão, mas o que nós sabemos é que as províncias onde eles estão mais é Mpumalanga, Limpopo e depois a Johannesburg, Gauteng, não é? Então estão lá. Estes que já regressaram, já temos mais ou menos cerca de 1.000 moçambicanos que já regressaram. E existem muitos também que já estão a ir para os centros e nós estamos atentos, estamos a trabalhar. Entretanto, esclareceu que o processo de repatriamento não significa o fim das atividades laborais dos moçambicanos naquele país. Para o efeito, os dois governos mantêm conversações visando a criação de vistos de trabalho de 3 meses, permitindo que os cidadãos nacionais continuem a trabalhar legalmente naquele país. A maioria dos nossos moçambicanos, 90% dos nossos moçambicanos, muitos deles não têm documentação. Não tem documentação irregular, tem uma documentação irregular, ou estadia irregular na África do Sul. Então, o que está-se a tentar, através do Moçambique, e que os sul-africanos estão a concordar, é sentarmos, ver se conseguimos ter uma modalidade em que se dá um visto de 4 meses, de 3 meses, né? Sazonal, os moçambicanos vão trabalhar e voltar para casa, como se faz também nos outros países. Então, estamos a tentar ver se conseguimos trabalhar. O que está-se a fazer internamente em Moçambique, estamos a fazer um mapeamento dos moçambicanos que estão a regressar, né? E já percebemos que a maioria dos moçambicanos que estão a voltar são artesãos, são pedreiros, a maioria são pedreiros, né? Tem carpinteiros, tem eletricistas, mas também tem moçambicanos também que têm a língua inglesa, que podem também trabalhar. A governante reiterou o compromisso do executivo em continuar a prestar assistência aos moçambicanos residentes no estrangeiro e a reforçar a cooperação com a África do Sul em matérias migratórias e laborais. Regressamos às comemorações da independência nacional. O embaixador de Portugal, Jorge Monteiro, destaca a boa relação de cooperação entre os dois países. Moçambique parou nesta quinta-feira para comemorar a independência, que já dura 51 anos depois da colonização portuguesa. Falando nas cerimônias centrais do dia, o embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Monteiro,
Destaca a cooperação entre os dois países como o ganho da independência. Sem dúvida, nós temos uma relação singular a todos os níveis, que atravessa todos os estratos da sociedade, todas as áreas de atividade, e é uma parceria muito forte, que atravessa um momento de excelência ao nível político, ao nível económico, ao nível cultural. Há cada vez mais mobilidade laboral entre os dois países, isso é um sinal positivo também. Há oportunidades em Portugal, mas há também muitas oportunidades em Moçambique. Os portugueses acreditam em Moçambique, as nossas empresas estão cá há várias décadas e há cada vez mais interesse em apostar nos setores estratégicos de desenvolvimento do país. Portanto, eu olho para o futuro de forma muito positiva, porque acredito que juntos conseguimos sempre ir mais longe. Entretanto, Monteiro diz que também celebra-se o relacionamento de Moçambique com o mundo. É uma data muito importante, uma data de celebração da nacionalidade, mas é também uma data de celebração do relacionamento de Moçambique com o mundo. No meu caso concreto, como embaixador de Portugal, é uma data também que está ligada à própria instauração da democracia em Portugal e, portanto, vivemos esta data com muita alegria e felicitamos todos os moçambicanos por este dia em que celebram a sua independência, o arranque do projeto do país e a afirmação da sua identidade nacional. Foi às 0 horas do dia 25 de junho de 1975 que o primeiro presidente da República Popular de Moçambique, Samora Moisés Machel, proclamou a independência total e completa, devolvendo a terra aos moçambicanos. Consolidemos e desenvolvamos o nosso Estado e o nosso poder, a nossa vitória. Viva Frelimo! Viva Frelimo! Viva a República Popular de Moçambique! Ainda sobre as celebrações da independência nacional, rumamos à zona norte do país. Municípios de Nampula dizem-se alheios às realizações e conquistas até aqui alcançadas. Senhor Ministro, fala-se mais da independência econômica, mas o que nós vemos, a realidade é totalmente diferente. Há muitos jovens desempregados no país. O que estaria por detrás disto e quais são medidas que o Ministério estaria a tomar para mitigar esta situação? Bom, o que eu tenho a dizer é que os jovens têm que adaptar-se a uma realidade. Essa questão de desemprego, essa questão de emprego, são questões que nos jovens têm a obrigação de eles próprios também começarem a compreender que agora vamos ter a segunda coisa. Por causa da inteligência artificial, por causa das questões tecnológicas no mundo, essa questão de se pensar que o Estado vai empregar a toda a gente não vai acontecer. Em todo o mundo está-se a reduzir. Hoje os jovens têm que criar capacidades e essas capacidades os jovens moçambicanos têm. Eu voltei ontem de Nampula, estava na FENA, vi jovens que estão ali a mostrar conhecimento, a mostrar capacidade e a fazer as coisas acontecer. O que nós temos que dar sinal aos jovens é que nós temos um país grande, temos um país com terra para produzir, temos um país em que o empreender do jovem tem que continuar a ser motivo para avançarmos, porque com esta questão da globalização e essa questão de tecnologias hoje, da inteligência artificial, o trabalho burocrático vai sempre reduzir. Hoje, nós quando vamos a grandes países, quando vamos já no mundo, trabalha-se apenas mais com questões mais tecnológicas. Quando vais a uma loja, já não tens muita gente para atender pessoas. Então, isto é o que nós temos que chamar a atenção. É importante compreender e é preciso realçar que Moçambique, em termos de dividendo demográfico, é o país que mais nascem pessoas. É o país, neste momento, que anualmente 400 mil jovens atingem a idade ativa de emprego. E os jovens são chamados a atenção de compreender que este não é desafio apenas do outro. Todos nós temos que nos envolver neste desafio e irmos criando condições. É verdade que para uma condição estabilidade total, precisamos de ter paz neste país, porque enquanto estávamos em guerra também estavam a nascer pessoas. Então, neste momento, o importante é haver paz, haver estabilidade. Os programas de governação sobre o empoderamento da juventude estão a acontecer, quando estão jovens que estão a ter oportunidades, e esses jovens que estão a ter oportunidade têm que continuar a criar condições para empregar outros jovens. Porque nós temos que ter uma economia forte para ter jovens a ter emprego, a ter condições. Se a nossa economia não estiver forte, aí não estaremos a avançar numa linha clara. Por isso, Excelência o Presidente falava aí muito bem, é importante
criar-se condições para que a nossa economia continue a ser robusta, fazer com que os nossos recursos sejam explorados no país para dar mais emprego, criarmos condições para que a nossa agricultura seja cada vez mais apreciada também com os jovens, porque há países que precisam de recursos, precisam de alimentação e essa produção tem que ser feita por todos nós. Particularmente a juventude tem que avançar e fazer com que o desenvolvimento deste país ele seja um motor. Pedimos desculpas pela troca de reportagem. A notícia que acabamos de conferir era sobre as declarações do Ministro da Juventude e Desporto a respeito do desemprego no país. O governante insta jovens a apostarem no empreendedorismo e também na tecnologia. Seguimos com mais atualização noticiosa e olhamos para o empoderamento da juventude. O governo aposta na proteção de infraestruturas desportivas e também recreativas. O ministro da Juventude e Desporto apelou à preservação das infraestruturas desportivas do país, defendendo uma maior consciência coletiva sobre a necessidade da proteção do patrimônio público. O governante sublinhou que os espaços desportivos devem ser encarados como patrimônio do Estado e da sociedade, razão pela qual apelou à colaboração da população na sua preservação. Mas o Estádio Nacional de Zimpeto, desde que nós assumimos, encontramos o Estádio Nacional de Zimpeto interditado de haver jogos. E começamos a trabalhar para resolver e melhorar aquilo que era o nosso Estádio Nacional de Zimpeto. Há de ver, se for ao Estádio Nacional de Zimpeto, há de ver que tem muro. Foi construído um muro para fechar o Estádio de Zimpeto. Agora já não se passa por dentro do estádio. Então, e ontem estivemos lá com os funcionários para o dia da função pública. O que sei neste momento é que dentro do Estádio Nacional de Zimpeto as condições estão boas. Fora do Estádio Nacional de Zimpeto pusemos um muro, criamos. É verdade que tem aquele lado onde nós temos o mercado do Zimpeto, que é este mercado de Zimpeto que nós temos sempre chamado a atenção, que é importante olhar-se o Estádio Nacional de Zimpeto como uma infraestrutura social, uma infraestrutura pública que deve ser preservada. Então, por isso, pusemos muro daquele lado, que é para não se passar dentro do estádio, porque na altura que havia estava aberto para se passar, havia estes desafios. É verdade que temos conjuntamente continuar a trabalhar e aí chamamos a imprensa para nos dar esse apoio, para irmos passando mensagem àquela população que está ali no mercado de Zimpeto, não transformar o estádio num sítio para pôr lixo, porque aquele é um patrimônio do Estado. É por isso que estamos a pôr recursos para fechar aquela zona e continuarmos a ter o estádio cada vez mais melhor. Na mesma ocasião, o ministro destacou que Moçambique dispõe de várias estruturas desportivas modernas e com condições para acolher competições de diferentes níveis, frutos dos investimentos realizados pelo governo ao longo dos anos. Se há países aqui na região que não tem um estádio como o Estádio de Zimpeto, se for a ver, o que nós estamos a fazer é continuar a trabalhar para melhorar as condições. Eu estive há pouco tempo na cidade da Beira, vi infraestruturas lá privadas, empresários que estão a construir infraestruturas desportivas. Se for aqui a Matola, de ver a Arena Lalgi, é uma infraestrutura de ponta. O que temos que fazer é continuar a trabalhar para melhorar as condições, porque infraestruturas até podemos construir, mas às vezes temos que ter capacidade de mantê-las. Então, se for a ver também no mundo, os grandes clubes, as grandes infraestruturas desportivas são privadas. É aquilo que eu estava a dizer. Temos que impulsionar que a nossa economia seja forte, os clubes tenham infraestruturas, mas nós como governo não pararemos por aí. Continuaremos a trabalhar para ver infraestruturas desportivas. Até quando? Até sempre. Sempre vamos trabalhar para que hajam infraestruturas desportivas. Ainda durante as celebrações do 51º aniversário da Independência Nacional, o titular da pasta da Juventude e Desporto abordou a questão do desemprego juvenil, defendendo que os jovens devem adaptar-se às transformações do mercado de trabalho provocados pelos avanços tecnológicos e pelas inteligências artificiais. Os jovens têm que adaptar-se a uma realidade. Essa questão de desemprego, essa questão de emprego, são questões que nos jovens têm a obrigação de eles próprios também começarem a compreender que agora vamos ter a segunda coisa. Por causa da inteligência artificial, por causa das questões tecnológicas no mundo, essa questão de se pensar que o Estado vai empregar a toda a gente não vai acontecer. Em todo o mundo está-se a reduzir. Hoje os jovens têm que criar capacidades e essas capacidades os jovens moçambicanos têm
Eu voltei ontem de Nampula, estava na FENA, vi jovens que estão ali a mostrar conhecimento, a mostrar capacidade e a fazer as coisas acontecer. O que nós temos que dar sinal aos jovens é que nós temos um país grande, temos um país com terra para produzir, temos um país em que o empreender do jovem tem que continuar a ser motivo para avançarmos, porque com esta questão da globalização e essa questão de tecnologias hoje, da inteligência artificial, o trabalho burocrático vai sempre reduzir. Neste momento o importante é haver paz, haver estabilidade. Os programas de governação sobre o empoderamento da juventude estão a acontecer, quando estão jovens que estão a ter oportunidades, e esses jovens que estão a ter oportunidade têm que continuar a criar condições para empregar outros jovens, porque nós temos que ter uma economia forte para ter jovens